Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos a cena onde pessoas trazem crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos vão repreendê-las, mas Jesus, se aborrecendo com aquela atitude dos discípulos, vai dizer: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. E ele conclui: Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aqui nós vemos um grande ensinamento que Jesus Cristo nos dá e nos chama a atenção por essa exortação. Ele vai falar que nós precisamos ser como crianças, receber o reino de Deus como uma criança. Isso significa que, para que nós possamos ter essa experiência do reino de Deus, ou seja, de uma participação já na terra, daquilo que nós viveremos plenamente no céu, nós precisamos buscar ter essas atitudes. E a primeira delas é essa correspondência a uma atração do nosso coração para com as coisas celestes. Uma criança, ela é totalmente aberta às coisas sobrenaturais. Por isso que as crianças, elas se interessam tanto pelos mistérios de Deus. Porque uma vez que a criança, ela se depara com o mundo e tudo é uma novidade, quando ela se depara com a vida religiosa, quando ela se depara com os sinais de Deus, ela fica encantada e se sente atraída por esses elementos simbólicos que manifestam aquele que é o verdadeiro Deus. Por isso que nós precisamos também ter essa atitude de correspondência ao anseio do nosso coração. Porque uma vez que nós correspondemos ao anseio do nosso coração, nós começamos também a dar esses passos de união com Deus e, é claro, de ter essa experiência viva do reino de Deus já aqui nesta terra. Por isso que todos nós nos sentimos atraídos e nós precisamos entender essa atração do nosso interior. Porque todo ser humano, no mais profundo do seu coração, da sua alma, deseja felicidade, deseja realização, deseja plenitude, complementariedade, deseja a eternidade. Isso é um anseio do mais profundo do coração, da alma do ser humano. Todos os seres humanos possuem esse anseio. E esse anseio faz com que as pessoas busquem aquilo que é a contemplação ou a experiência dos mistérios de Deus. E essa busca dos mistérios, da contemplação desse grande mistério de Deus, faz com que as pessoas busquem coisas para satisfazer esse anseio. E quando elas não acham, elas caem no vazio. Por isso que Jesus, ele nos exorta que nós precisamos acolher o reino de Deus como uma criança. Porque nós precisamos, a partir desse anseio do nosso coração, dessa atração que nós sentimos por Deus, nós precisamos corresponder, ir ao encontro, se abandonar nos braços de Deus, para que nós possamos crescer na fé, na confiança. Depois nós precisamos também de simplicidade, porque as crianças são simples e nós precisamos
buscar justamente essa virtude da simplicidade, porque somente diante da simplicidade que nós conseguimos perceber a presença de Deus em nosso meio, para que depois nós possamos também ter um grande cuidado sobre uma terceira coisa, que é os preconceitos. Porque uma vez que nós cultivamos preconceitos, nós começamos a permitir com que se gere dúvidas no nosso interior. E essas dúvidas, elas vão nos impedindo de acolher o reino dos céus. Porque o reino dos céus, ela depende de uma experiência verdadeira de fé, uma experiência verdadeira de confiança. Por isso que é tão necessário corresponder esse anseio do nosso coração, aquilo que Deus, Ele coloca no mais profundo do nosso coração como desejo de plenitude, para que assim nós possamos nesse caminho crescer na simplicidade e nos purificar dos preconceitos que nos impedem de sermos como crianças, dóceis à moção de Deus, que buscam cada vez mais essa presença divina, a contemplação, a experiência do mistério de Deus. Assim nós precisamos viver, mas se nós ainda não vivermos na simplicidade e cultivarmos preconceitos, nós não conseguiremos viver aquilo que nos é proposto. Por isso que Jesus, ele dá o exemplo das crianças, porque somente sendo como crianças nós seremos capazes de acolher, de receber o reino dos céus em nossa vida. Por isso que no final do Evangelho, o evangelista vai relatar que Jesus abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Veja que aqui nós temos a experiência mística de união com Deus, porque a partir daqueles elementos que nós já refletimos, esses são os efeitos dessa relação, dessa unidade. Nós nos sentimos abraçados pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Nós nos sentimos abençoados, porque Deus, ele providencia, e não só providencia, mas nos dá a graça divina para que nós possamos permanecer firmes e principalmente termos as experiências que confirmam o chamado de Deus na nossa vida. E Ele impõe as suas mãos sobre nós, para que nós possamos verdadeiramente receber dele o Divino Espírito, para que nós possamos ser movidos por esse mesmo Espírito que manifesta a vontade do Pai e nos transforma cada vez mais em verdadeiros filhos de Deus. Busquemos ser como as crianças, para que dessa forma possamos crescer nessa experiência do Reino dos Céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.